Essa é a nossa aula de número 13 do curso de formação de pastores 2.0 CFP. E nós vamos dar continuidade aqui num assunto muito importante nessas últimas aulas, nessas 3 últimas aulas. Estamos aí na aula 13, vem a 14 e a 15 para a gente fazer um encerramento. Este assunto diz respeito à identificação e enfrentando os desafios do ministério contemporâneo. Bom, você sabe que o ministério contemporâneo ele é acarretado de muitos desafios, porque a gente trabalha com jovens, a gente trabalha com pessoas que, digamos que por causa da evolução, digamos, tecnológica, de informações, as pessoas elas estão diferentes, né? Antigamente você não tinha internet, não tinha nada, e as pessoas basicamente tinham ali um rádio, uma televisão. Isso não faz muito tempo. Se você for parar para pensar nisso, é até chocante você parar para pensar que há pouco tempo atrás tinha ali rádio, televisão, basicamente só, e depois a gente teve uma explosão, um avanço tecnológico. Juntamente com isso, a gente tem as informações globalizadas, né? E por conta disso, o mundo contemporâneo ele é cheio de desafios. E por que não falar até mesmo, junto com esses desafios, temos ali questões para serem adaptadas, mas lógico que essas adaptações com um certo cuidado para que nós do Evangelho, né, possamos nos adaptar com a palavra de Deus. Mas a gente tem muitos desafios pela frente, tá? Você que já dirige um ministério, aspirante aí a pastor ou outro cargo eclesiástico, você já faz parte do corpo de Cristo em alguma função, em algum departamento, saiba que estas aulas agora, estas últimas aulas, elas serão fundamentais para que você possa ter o conhecimento e adaptar a este mundo contemporâneo, né? Então a gente precisa, primeiro, identificar e enfrentar os desafios. Então esse é o tema para a gente já dar um pontapé inicial. Bom, vamos falar então a relevância da palavra de Deus na sociedade atual. Qual é a relevância da palavra de Deus na sociedade atual? Vou fazer a leitura aqui e a gente vai abrindo mais essa questão, tá? Vamos fazer a leitura aqui. Reconhecer a importância da palavra de Deus para enfrentar os desafios contemporâneos e guiar o ministério com base em princípios bíblicos. É aquilo que eu falei. A gente tem os desafios e por que não falarmos de adaptação? Por que não? Quando você fala de adaptação, as pessoas, aqueles que não estão abertos ao conhecimento, julgam logo que eu vou me adaptar ao que? Ao mundo? Sabe, é uma ignorância que isso não serve para você. Jogue isso fora. Então, o que é adaptação? Vamos ler aqui. Adaptar, que eu estou querendo falar aqui, é enfrentar os desafios contemporâneos e guiar o ministério com base em princípios bíblicos. Não significa se você adaptar digamos que fazer algumas mudanças no seu ministério, não significa que você vai fugir dos princípios bíblicos. Você pode fazer algum tipo de mudança, mas adaptando com base nos princípios bíblicos. Mas você tem que se adaptar, você tem que enfrentar esses desafios, porque o mundo é outro. O mundo é outro. A gente tem que abrir para isso. Você não pode ficar, graças a Deus, por aqueles que foram os nossos antecessores, que pregaram o evangelho de uma forma e com isso ganharam muitas almas, mas você não vai fazer a mesma coisa que eles fizeram, porque eu falo assim, por exemplo, de repente você tem ali um
um evangelista, um pregador que você admira muito, de muitos anos atrás, talvez de 100 anos atrás, de 200 anos atrás, não sei. Tem muitos pregadores que a gente conhece, né? Se você for fazer uma lista, você pode se inspirar em muitos deles, né? John Wesley, enfim, são muitos. Então você pode se inspirar, aí você engessa o seu ministério e a sua forma de agir em uma forma que, digamos que, vamos dizer assim, está ultrapassada. Está ultrapassada. Abra o teu coração, abra o teu coração. O que nós vamos ver aqui são fundamentos bíblicos, tá? Inclusive eu quero até já ler esse versículo aqui com vocês, porque qual que é a relevância da palavra de Deus na sociedade atual? Então, a gente tem uma sociedade atual e a gente tem que entender qual é a relevância dessa palavra na sociedade atual. Não a de 200 anos atrás. Tem pessoas que não cresceram o ministério ainda, ministros que não cresceram o ministério ainda, que ele está engessado há 200 anos atrás. Você tem que enfrentar os desafios contemporâneos, tá? Isso significa enfrentar não só os pecados também, a forma como as pessoas agem hoje são diferentes também. Digamos que algumas permanecem, né? Você vê lá que na igreja de Coríntios, de Éfeso, de todas as igrejas ali descrita no Novo Testamento, você vai ver atuações de pessoas, pecados na igreja, que eles tinham um desafio para enfrentar, que são muito parecidos com hoje. Só que a forma como a gente enfrenta isso hoje é diferente. Hoje a gente tem uma criação de filhos diferente, hoje a sociedade tem informações diferentes, hoje o mundo atual é diferente. O pecado continua o mesmo, mas a forma como o mundo atua hoje é totalmente diferente daquela época. Por isso que você não deve ficar engessado de uma forma, mas você deve abrir o seu coração para enfrentar e reconhecer a relevância da palavra de Deus na sociedade atual. Então, vamos ler o versículo aqui de Hebreus capítulo 4, versículo 12, para você entender um pouco mais. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Está aqui o capítulo 4, vamos para o versículo 12. Esse versículo é um versículo muito conhecido. Eu selecionei aqui, ó, você pode ver. Faça a leitura aqui comigo, vamos lá. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, melhor dizendo, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Ou seja, olha a informação que a gente está tendo aqui da palavra. A palavra de Deus, primeiro, é viva. Então, a palavra de Deus não é qualquer palavra, não é um conselho qualquer, um conselho de homem. Aliás, não é nem um conselho. Tem conselhos na Bíblia? Tem conselhos na Bíblia. Mas é a palavra de Deus. Ela é diferente de qualquer coisa. Ela é viva. Olha a força disso daqui. A palavra de Deus, ela é o quê? Viva, e ela é eficaz. Ela é viva e eficaz. Ela cumpre aquilo que está determinado. E mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. O que é isso daí? Alma e espírito. O ser humano, ele é dividido, ele tem ele é tríplice. Ele é o corpo, alma e espírito. A divisão da alma e do espírito é onde a palavra de Deus penetra, ou seja, ela é capaz de mudar qualquer pessoa. Essa vida que a palavra de Deus ela vai lá, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, ela é capaz de transformar a vida de uma pessoa. Então, você olhar hoje o mundo contemporâneo e você apenas só criticar, você falar, não, isso daqui, aí você tem jovens na igreja, você vê fazendo coisa errada, de repente ali você tem um certo tipo de discriminação. Meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus muda. A gente tem que enfrentar os desafios contemporâneos.
A gente tem que não só enfrentar, mas criar estratégias para se adaptar de certa forma a mudar algumas coisas com base na palavra de Deus. Com base na palavra de Deus. Mas aí você não, você é aquela pessoa que só critica. Você critica a igreja que pintou de não sei de que, de verde, a outra de preto. Você critica o jovem que não sei o que. Você precisa trabalhar e enfrentar. O mundo é outro hoje. O mundo é outro hoje. Enquanto você não abrir o coração. O apóstolo Paulo, meu Deus, ele é um espelho para isso daqui que a gente está falando. Onde ele ia, ele se adaptava. Ele chegou lá, diante de um altar que estava escrito desconhecido. Ele pegou e se adaptou. Ele não saiu ali falando, um monte de religioso, anticristos, não sei o que, não. Ele viu aquele monte de gente ali e falou, sabe quem que é esse Deus desconhecido? Não sei, é desconhecido. Ele falou, eu sei. Eu quero contar a história dele para vocês. E aí começou a contar a história dele. Onde ele ia, ele se adaptava, sem perder a base da palavra de Deus. Jesus fez o mesmo. Onde ele ia, ele se adaptava. Ele ia evangelizar aquele que estava mais sendo criticado, cobrador de impostos, a mulher que é prostituta. Ele ia lá, se adaptava àquele ambiente, todo mundo dava atenção a ele e ele pregava a palavra de Deus. Pare de criticar, pare de ficar só com o coração fechado, mente engessada. Enfrente os desafios hoje. Sabe o que é enfrentar? Quando eu falo adaptar, não é você se moldar ao mundo, não. Acho que já deu para entender até aqui. Não é você se moldar ao mundo, é você enfrentar. Poxa, isso aqui é terrível, isso daqui é difícil. Lidar com jovens é isso, ou lidar com essa situação é aquilo, com vícios é horrível. Não, em vez de você olhar dessa forma, enfrente. Quando você for enfrentar, você vai ver que para cada situação, você vai ter um desafio diferente, onde você vai ter que ter uma estratégia diferente para fazer com que a palavra de Deus entre até a divisão da alma e do espírito de cada pessoa. E ela é viva e eficaz e capaz de transformar. Aí você vai ver que o seu ministério, ele vai começar a ficar diferente. Lidando com as demandas da tecnologia e mídias sociais. Esse daqui é um outro tema contemporâneo, como eu falei. Antigamente, talvez, existia mal ali um radinho, uma televisão. Hoje, a gente tem a globalização. A gente tem as tecnologias, as mídias sociais. A gente tem que saber lidar com isso. Tudo que está no mundo, você pode colher coisas boas ou coisas ruins. Vai depender do que você vai fazer com elas. Eu já conversei com um pastor que ele falou, não tem WhatsApp não. Mas por que, pastor, que você não tem WhatsApp? Porque eu não acho que é de Deus, não. Poxa, mas... Se você for parar para pensar, o WhatsApp hoje é uma das formas que mais contribuiu para a comunicação, para a evangelização. Estou falando para aqueles que usam dessa forma. Lógico que estou falando para a igreja, estou falando o WhatsApp na mão da igreja, tá? Estou falando o WhatsApp na mão de um bandido, na mão disso ou daquilo, não. Estou falando na mão da igreja. Você vai ver que tem um longo alcance. Se você usar hoje uma mídia social, um YouTube, Facebook, Instagram, você vai alcançar muitas pessoas que vão começar a dar ouvidos à palavra, vão começar... Tem quantas igrejas estão começando aí no YouTube, começa a fazer um culto online, até mesmo com a câmerazinha ali de um celular, e começa a fazer um culto online. Quantas pessoas estão participando, assistindo, sendo tocadas por Deus? De repente vai lá conhecer sua igreja, se for da mesma cidade, mas não importa também, a gente não prega proselitismo, a gente quer ganhar almas para Jesus. Então lidar com essas questões, vamos fazer a leitura aqui, enfrentar os desafios tecnológicos usando a mídia e as redes sociais com sabedoria para alcançar as pessoas e propagar a mensagem do Evangelho.
Então hoje a gente tem aí até a inteligência artificial. Não, reverendo, inteligência artificial é o demônio que impeça. Para com isso, para com isso. O fim, ele vai chegar, vai ser também um tipo de avanço tecnológico. Quando você vê lá em Apocalipse, falando que não poderão comprar nem vender se não tiver aquela marca, que é um tipo de moeda, talvez aí algo muito tecnológico, mas haverá um anticristo, vai ter todo um cenário diferente. Hoje a gente tem um avanço tecnológico que a gente pode usar para pregar o evangelho. Então essas coisas, a gente tem que saber lidar com isso, porque senão, por exemplo, eu já vi pastor falando o seguinte, pastor, eu prefiro estar aqui assim, do que isso, do que aquilo, e faz um monte de, digamos assim, críticas às coisas, digamos, que tem um certo nível de tecnologia, de avanço tecnológico. E aí eu prefiro ficar assim, tá, agora deixa eu te fazer uma pergunta. O seu ministério não é para ganhar almas? Sim, é para ganhar almas. Tá, mas se você não se atualizar, não buscar da tecnologia também para propagar o evangelho, não existe só esse meio, eu sei disso. Você pode ir no corpo a corpo, você pode evangelizar, mas o tema é esse agora. O tema é para que você consiga sair dessa bolha e consiga ter uma visão diferente. Consiga sair dessa bolha e ter uma visão diferente. Então, se a sua missão é ganhar almas, por que não usar de um serviço ali, de um aplicativo, de uma mídia social, para propagar o evangelho? Qual é o problema disso? Qual é o problema disso? Não tem problema nenhum, pelo contrário. Quantos ministérios estão crescendo, como eu falei, que começaram ali no YouTube pregando o evangelho, começaram a propagar ali mensagens de fé no Instagram, no Facebook, tem outras mídias sociais também, estou citando só algumas aqui, ou pelo WhatsApp, e esses ministérios começaram a se desenvolver e alcançar pessoas em larga escala. Então, é lógico que aqui em Efésios, que nós vamos fazer uma leitura, não vai falar do Facebook, não vai falar de nada disso, né? Mas vamos fazer uma leitura aqui só para que a gente possa respaldar essa temática aqui. Efésios capítulo 5, versículo 15. Deixa eu abrir a Bíblia aqui novamente. Efésios capítulo 5, versículo 15, né? Efésios capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. O nécio é aquela pessoa que ela não está aberta à sabedoria. É aquela pessoa que não está aberta à sabedoria. Dentro desse contexto aqui é isso. Ela não está aberta à sabedoria. Ou seja, ela não consegue produzir, porque ela não está aberta. Você só vai ser sábio se você abrir o seu coração. Enquanto você continuar engessado, inspirado em atuação da igreja de 200 anos atrás, você não vai enfrentar a realidade de hoje. E por não enfrentar a realidade de hoje, você não terá a sabedoria da qual é necessária para enfrentar a realidade de hoje. Essa é a grande realidade. Ficou redundante, né? Mas essa é a grande realidade. Enquanto você não abrir o coração para isso, você não vai ter a sabedoria necessária. Mas se você abrir o coração, você pode ter certeza. A sabedoria vai chegar. Você vai enxergar as mídias sociais, você vai enxergar as coisas contemporâneas, tecnológicas, você vai enxergar como ferramentas para propagar o evangelho. Você vai enxergar. O apóstolo Paulo enxergava um barco como um meio de alcançar pessoas não alcançadas. Ele entrava nele, ia até aquela cidade, ia até aquele
aquela província e pregava o evangelho. Hoje, a gente tem que olhar esses veículos tecnológicos como ferramentas que vão alcançar também pessoas que não foram alcançadas, pessoas que estão em casa, pessoas que de repente estão aqui mexendo no WhatsApp, ou no Instagram, ou no Facebook, e de repente é impactada com a mensagem sua. Quantas pessoas são impactadas dessa forma? Então, o que a gente está vendo aqui, eu só queria resumir. A adaptação que a gente está vendo é um meio de enfrentar as coisas atuais. Isso é um resumo, tá? Do que a gente está vendo. Não é se moldar ao mundo, não é, sei lá, não sei. Tem igrejas, eu confesso, que até exageram mesmo. Eles se adaptam tanto que acabam ficando bem iguais. Mas use sabedoria. Use a sabedoria. Porque se você mudar suas estratégias, abrir o coração e se fundamentar na palavra de Deus, não tem alma que resista à palavra de Deus. Porque a alma, ela é sedenta da palavra de Deus. Porque a alma vem de Deus e para Ele deve voltar. Então, quando a alma se encontra com a palavra de Deus, ela não resiste. Ela é convencida pela verdade e pelo poder que há nessa palavra. Porque a alma deve voltar para Deus. Então, vamos continuar. Abordando questões éticas e morais na sociedade. Então, você vai enfrentar tudo isso, abordando questões éticas e morais na sociedade. Vamos fazer a leitura aqui. Enfrentar questões éticas e morais com base na palavra de Deus, vivendo em conformidade com os princípios do Evangelho. Vamos fazer a leitura aqui em Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 11, né? Cadê Tito? Tito, capítulo 2, versículo 11. Vamos fazer a leitura aqui, ó. Porque a graça salvadora de Deus se há manifesto a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Então veja, a graça de Deus salvadora, a graça salvadora de Deus, se há manifestado a todos os homens. A alma pertence a Deus, para Ele deve voltar. Então, esta graça vem para ensinar. Como que uma pessoa será ensinada? Quando há alguém para ensinar. Então, enfrentar as questões éticas, as atualidades de hoje, a gente tem que enfrentar ensinando. Do mesmo jeito que o inimigo usa ali pessoas inspiradas que vão ensinar porcaria, você vai ensinar a palavra de Deus, a graça salvadora de Deus. Renunciando à impiedade, mantendo firme a pregação pura do Evangelho. Não é uma forma que você vai enfrentar, que você vai se adaptar, que você vai usar dessas tecnologias e afrouxar na renúncia da impiedade. Não, você vai continuar firme na palavra que renuncia à impiedade e às concupiscências mundanas, transformando e saindo cada vez dos moldes do mundo para os moldes de Deus. Vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então, neste presente século aqui, deixa eu selecionar aqui de novo. Qual é o presente século seu hoje? É este. Sóbria, justa e piamente. Então é a forma como a gente deve usar. Por isso que enfrentar as questões éticas e morais com a palavra de Deus, você tem que ter esse pulso firme para usar de todas essas ferramentas, mas para manter a renúncia da impiedade. Ou seja, a palavra pura. É a palavra que vai converter, é a palavra que vai transformar
a vida das pessoas. Se você usar dessa forma, aí, ministra do Evangelho, aí você vai ver resultados impressionantes. Porque a alma só está esperando o momento da palavra chegar. Acabamos de ver em Hebreus também. Quando ela chega, não tem jeito, ela vai lá e penetra. Entre a divisão da alma e do espírito, ela é capaz de discernir os pensamentos, a intenção do coração, e o Espírito Santo dá a palavra certinha para ela. Aí quando você vê, você fala, poxa, eu nem acredito. Eu falei isso para a pessoa, ou eu falei assim na internet, eu fiz isso, tocou o coração daquela pessoa. Aí você olha para você e você fala, poxa, na verdade, é só Deus mesmo, porque eu não falei nem tanto assim, não estava nem... Mas Deus, através da palavra, foi lá e deu a palavra certinho para aquela pessoa. Isso é uma maravilha, gente. Vamos passar aqui. Enfrentando, pode ver que a gente está passando os slides, enfrentando. Sempre enfrentar. Essa é a temática. É você enfrentar os desafios. Não adianta você ficar parado, não. Parado com os braços cruzados, achando que não está dando certo. Não está dando certo porque você ainda não está enfrentando os desafios contemporâneos. É por isso que você que fala que não está dando certo, não está dando certo mesmo. E nem vai dar, porque você está séculos atrás. Você tem que enfrentar os desafios contemporâneos. E é tudo isso que a gente está vendo agora, abordando toda essa temática. Talvez está até dando assim um certo tipo de repulsa, de aversão assim a esse tema, mas é justamente por isso, porque você está sendo desafiado, você está sendo confrontado com aquilo que te incomoda, e vai continuar sendo afrontado, desafiado, até que você abra o seu coração e seja sábio, e pegue isso com a palavra de Deus e use com sabedoria, porque este é o seu presente século, este é o meu presente século. Então, vamos ver mais essa parte. Enfrentando o secularismo e o relativismo cultural. Permanecer firme nos valores cristãos. Pode ver que a todo momento a gente está trazendo algo que a gente tem que enfrentar, de certa forma se adaptar, mas manter o pulso firme. Não é se moldar ao mundo. Volto a dizer, não é isso. É você se moldar, se preparar para o presente século, para a sociedade contemporânea. Então, por exemplo, relativismo cultural. Você já viu aquela questão que está sendo uma cultura agora, quase que no mundo todo? Por exemplo, olha, quem é Deus? Um fala, Deus é uma força, tal e tal, assim. Outro fala, não, Deus, ele está dentro de nós e aquilo que eu faço de bem é assim. Outro fala, não, Deus é o que está lá no céu, criou os céus e a terra. Outro fala, não, Deus é aquele lá que existe vários deuses, na verdade. Ou seja, e aí, no relativismo cultural, né, relativismo já vem para isso mesmo, né? Tudo é relativo. Esse relativismo cultural diz o seguinte, não, essa é a forma como você pensa, essa é a forma como eu penso. Não, vamos respeitar todas as formas de como cada um pensa. Isso é um perigo, A gente tem que enfrentar esse relativismo cultural permanecendo firme nos valores cristãos. Você não vai se moldar, que eu falo, já estou explicando isso para todo mundo, para que você não compreenda errado, tá? Esse se moldar não é se moldar ao mundo. Estou falando usar de estratégias, né? Eu vou até começar a mudar essa palavra para não haver confusão, tá? Você não vai usar de estratégias atuais caindo no relativismo cultural. Não é assim que você pensa, eu respeito. Não, você vai usar firme a palavra de Deus. É assim que essa pessoa pensa, mas eu vou mostrar para você na palavra de Deus que é assim que diz Deus, através da sua palavra. Então, enfrentar o relativismo cultural também é um dos desafios contemporâneos
que é muito, 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 muito forte, tá? E isso é de hoje. Isso é de hoje. Permanecer firme, vamos ler aqui, firmes nos valores cristãos, diante do secularismo e relativismo cultural, defendendo a verdade absoluta da palavra de Deus. Então não é cair naquela, não, eu respeito você, porque você também não vai enfrentar ninguém, você também não vai obrigar ninguém a ouvir, você também não vai ficar irritando as pessoas, forçando a barra, não é nada disso, mas é pelo meio que você está usando, aquela comunicação, aquela estratégia, e você está usando ela, você é o líder daquela estratégia, você está usando aquela estratégia, então você é quem vai ficar firme naquela estratégia com base na palavra de Deus. Então, as pessoas que estão sendo alcançadas por aquela estratégia sua de levar a palavra de Deus, né? Elas, se elas estão te dando ouvidos, então ela vai ouvir a verdade. Se ela não te dá ouvido, tudo bem. Você não vai forçar ninguém, amarrar ninguém e falar, não, faça isso. Como existe alguns criminosos, né, que algumas religiões, por exemplo, que obrigam as pessoas a tal religião, a fazer tal tipo de reza e tudo mais. Não, você não vai fazer nada disso. Mas no momento que você está usando aquela estratégia, você vai permanecer firme nos valores cristãos. Você não pode cair no relativismo cultural. Referência bíblica, Romanos 12, 2, eu acho que essa palavra aqui, ela cai muito bem agora, Romanos capítulo 12, no versículo 2, que é o que eu vim batendo na tecla, né? Que diz o seguinte, ó, e não sede conformados com este mundo, que eu vim batendo na tecla disso, ó, não é se moldar ao mundo, se conformar com o mundo, e é justamente isso também. Não é se moldar ao relativismo cultural, porque tem igrejas, por exemplo, que elas estão se moldando ao relativismo cultural. Não, eu respeito cada um com a sua crença e não estão pregando mais o evangelho, que às vezes a pregação ela tem que ser dura. Não todo momento também, existe um momento para tudo, para exortação, para fé, existe um momento que você tem que balancear. Por isso que a igreja é o local de alimento. Por isso que a igreja é o local de alimento. É ali que você vai ter fé, é ali que você vai ser exortado, é ali que você tem que se arrepender dos seus pecados, e para se arrepender dos seus pecados, eles têm que ser expostos. Então o pregador ele tem que expor o pecado e falar abertamente o que é o pecado, o que não é, ou seja, não ser desconformados com esse mundo. Se a gente colocar nesse contexto aqui, não caia no relativismo cultural, não se conforme com esse mundo, aceitando tudo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa palavra aqui, ela cai muito bem para isso, para que a gente possa prosseguir. Desafios no discipulado e crescimento espiritual. Esse aqui é um desafio muito, muito, muito forte também no mundo contemporâneo. Você fazer discípulos. Ide por todo o mundo e fazer discípulos em todas as nações. Fazer discípulo é diferente de você apenas pregar. Tem muitos pregadores que, como já diz o nome, só pregam. São pregadores de púlpito. Eles preparam um bom sermão e pregam. Agora, fazer discípulos e desses discípulos ter um crescimento espiritual, aí, meu amigo, é só com o ensino e com a verdade pura, a doutrina do evangelho pura, para que você possa fazer isso. Então é um desafio também no mundo contemporâneo, porque tanto os pregadores têm o seu ego de só estar no púlpito, quanto também os frequentadores de igreja, eles também não têm compromisso. Por não ter compromisso, eles não são discípulos, né? Então eles estão ali por causa de alguma coisa boa que tem na igreja, ou simplesmente para estar frequentando uma igreja para se sentir bem, ou para estar, de certa forma, com
com consolo de que vai para o céu, né? E enquanto isso, na verdade, nós precisamos fazer discípulos. Discípulos de quem? Do reverendo Giovanni? Não. Discípulos de Jesus Cristo. Seguir os ensinamentos de Cristo. Aí é completamente diferente. E esse é um desafio. Identificar e enfrentar os desafios no discipulado, buscando o crescimento espiritual contínuo dos membros da igreja. Então, identificar é a primeira coisa, é o primeiro passo. Você tem que olhar para a sua igreja e identificar se ela está seguindo a Jesus. Olha para a sua igreja, quando você estiver no púlpito, você que já é pastor, está dirigindo a igreja, quando você estiver no púlpito, olhe para todos eles, pare um pouquinho. Você vai lembrar desse momento que eu vou falar agora para você. Olhe para toda a sua igreja. Tenta enxergar se eles estão seguindo a Jesus. Ou são simplesmente membros daquela igreja, frequentadores, a maioria vem, sai, é meio que rotatório. Tem um defeito aí, tem um problema. Você precisa identificar isso. Porque se as pessoas não estão seguindo Jesus, seguir a Jesus não é pelo fato de estar só na igreja, não. É você ver a vida espiritual daquelas pessoas crescendo, tá? E não só isso, não só ver a vida espiritual daquelas pessoas crescendo, mas, consequentemente, se elas fazem parte daquela congregação, você vai ver elas mais ativamente na igreja também. Até mesmo almejando alguns cargos, querendo fazer a obra. Aí você pode ver que chegou num ponto que realmente essas pessoas estão se tornando discípulos. Estão se tornando discípulos. Mas se não tiver, o que eu faço então, reverendo Giovanni? Você tem que ensinar a palavra de Deus, se dedicar um tempo ao ensino, não só a pregação, porque tem uma diferença muito grande entre a pregação e o ensino. Você tem que ter uma escola de ensino ali naquela igreja, sem forçar a barra, sem forçamento, mas usando de sabedoria de tecnologias, como por exemplo, o que é o tema dessa aula, usando ali de sabedoria, de tecnologias, para buscar o ensino para esse povo. Então, assim, você consegue fazer discípulos. Mateus capítulo 28, versículo 19, vamos ver aqui rapidamente, Mateus 28, 19, para a gente fazer um encerramento aqui dessa aula com as considerações bem interessantes. Mateus capítulo 19, né? Mateus capítulo... me esqueci, peraí. Deixa eu ver qual que é aqui. Mateus capítulo 28, versículo que é o 19. Então, Mateus 28, o versículo que é o 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora aqui que vem os discípulos. O que é ser discípulo? É isso aqui, ó, gente. Olha aqui. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Se você subir no púlpito, você vai fazer esse experimento e olhar para aquele povo que está ali e eles estão guardando. E o pastor, ele tem essa percepção, viu? Ele consegue provar o outro espírito, porque é um dom já isso aí. Isso é um dom. Você olha para aquele povo, você consegue enxergar. Isso é um dom. É um dom já ministerial, tá? Olhe e veja se eles estão guardando. Se eles não estiver guardando, está faltando ensino. Pronto e acabou. Está faltando de ensino. Esse é o segredo de fazer discípulos. Ensino. Mas você não quer se abrir para a tecnologia, você não quer se abrir porque é pecado, porque é isso, porque o pecado é você quem faz. É você quem gera o pecado, não é o WhatsApp que vai gerar pecado. Não é o Instagram que vai gerar pecado, não é o Facebook que vai gerar pecado para você. Pecado é você quem fabrica. Você pode fabricar o pecado escrevendo uma besteira ou pensando alguma coisa. Há pecados que vêm no pensamento. O pecado é você quem fabrica. Se você está separado para Deus, você vai usar as ferramentas, as estratégias para alcançar e propagar sem arredar o pé.
Já viu essa palavra? Sem arredar o pé. Do quê? Da pregação do Evangelho de Cristo, do ensino. Aí você vai fazer discípulos. Para finalizar, fomentando a unidade e diversidade na igreja contemporânea. Valorizar, vamos fazer a leitura? Valorizar a unidade e diversidade da igreja, reconhecendo a importância de cada membro e suas contribuições para enfrentar os desafios contemporâneos. Olha só, a gente falou agora de um relativismo cultural. Não foi o que acabamos de falar? Agora a gente está vendo aqui, ó, valorizar a unidade e diversidade na igreja. O que é essa diversidade na igreja? É você cair no relativismo? Não. É você conhecer que cada um precisa de um remédio. Aquele que tem dor de cabeça precisa de um remédio de dor de cabeça. Isso é reconhecer a diversidade. Um outro ângulo para reconhecer a diversidade também é reconhecer o crescimento e o estágio que cada um se encontra. Você vê aquele que está mais verdinho, aquele que está já quase maduro e aquele que já está mais maduro. Aquele que tem um dom para um dom para outra coisa, isso, aquilo. É reconhecer essa diversidade. Não é cair no relativismo e falar, não, esse é assim, eu vou respeitar ele assim. Esse é assado, eu vou respeitar. Não, você vai ensinar. Você vai ensinar para ele ser confrontado. E quando a palavra entrar entre a divisão da alma e do espírito dele, Deus que conhece os pensamentos vai dar a palavra exata para ele. E ele vai ser transformado. Você vai ensinar ele e ele vai se tornar discípulo de Jesus, não seu. E aí, então, você vai ter uma igreja completamente transformada. Essa foi a nossa aula de agora. Nós vamos passar para as próximas aulas. Eu espero que você pratique isso agora. Abra o seu coração para enfrentar esses desafios contemporâneos, porque você está vivendo hoje. Você não está vivendo há 10 mil anos atrás, não. Igual, quem que cantava assim mesmo? Aquele bigodudo, me esqueci o nome dele. Mas você está vivendo hoje. Enxergue como o mundo está hoje e você vai então usar estratégias atuais sem afrouxar a palavra de Deus, sem cair no relativismo, ensinando e pregando. Deus vai te abençoar. Vamos para a próxima aula.